Pessoal, já são 8h33 e hoje aqui nós vamos continuar a segunda parte da nossa aula de República Velha. A segunda parte da aula da República Velha, ela vai abranger aí os primeiros governos civis e vai até o ano de 1929, com a eleição do Júlio Prestes, e depois com a Revolução de 30, encabeçada pelo Getúlio Vargas. Vou colocar aqui para apresentar a tela só um instante. Então vamos lá. Na nossa última aula, eu tinha falado sobre os governos, a chamada República da Espada. República da Espada, constituída por governos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Só recapitulando aqui, a gente viu que a República houve o golpe republicano em 1889. Em seguida, foi elaborada uma Constituição em 1891, e nessa Constituição de 1891, ela estabeleceu que a primeira eleição para presidente seria eleição indireta, através de deputados e senadores, e não pelo voto direto da população. Essa mesma Constituição, ela já coloca o voto universal, mas um voto não tão universal assim. Ela tira a parte do critério de renda, mas ela ainda continua excluindo mulheres, continua excluindo baixo clero, padres e soldados, baixas patentes militares. Então, dizer que esse voto é universal é um termo meio controverso e que a gente tem que pensar nessas exceções do voto universal que se diz na Constituição de 1891. Então, essa Constituição dizendo que a primeira eleição da República seria uma eleição indireta com o propósito de, vai que há algum movimento político, alguma pressão popular, ainda algum resquício de apoio da monarquia, e aí para eles não correrem o risco de ter colocado tudo abaixo o golpe republicano. Então foi decidido que seria eleições indiretas, devido ao mais fácil controle, formação de aliança política com o deputado, com o senador, para eleger militares. Então quem é que foi eleito? Foi Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nessa Constituição de 1891, as eleições elas eram separadas, não era uma chapa de presidente e vice que é eleito hoje em dia. Se votava para presidente e se votava para vice. A gente vai ver que essa questão aí vai se perpetuar, a eleição para presidente e para vice vai se perpetuar aí até a década de 60, na eleição do Jânio Quadros, tá? Então, começa aqui e continua aí, muda de Constituição, mas essa cultura de eleição para presidente e para vice vai continuar até a década de 60. Então, só voltando aqui para a gente não perder o fio da meada, o Deodoro da Fonseca é eleito, mas o vice-presidente não era da chapa dele, da chapa que era para ser eleita junto com ele. Quem foi o mais votado para vice-presidente foi o Floriano Peixoto, de outra ala militar. O Deodoro da Fonseca, muito sem habilidade política, autoritário, não que o Floriano não fosse, mas o Floriano Peixoto, a gente viu na última aula, ele tinha um certo caráter autoritário, mas ele soube colocar certas medidas assim populares, questão de tabelamento de preço de aluguel, desoneração de preço de alimento, e ele tinha uma desenvoltura, uma negociação política maior. Então ele ficou conhecido aí como o consolidador da República. Então, termina esse governo Floriano Peixoto, a República ela tem se consolidado, apesar de a gente ver aqui depois, mais na frente, que vai ter alguns momentos de atrito, algumas revoltas, mas o Floriano Peixoto ele é tido como o consolidador da República. Ele incentivou a industrialização, reforma bancária, a parte do paternalismo que eu tinha falado aqui, construiu casa popular, baixou o preço da carne, tabelou o preço de aluguel de casa, desonerou alimentos. Então, terminado esse governo do Floriano Peixoto, terminou aí o mandato de 4 anos, o próximo presidente ele é eleito de maneira direta, que é o Campos Salles, o primeiro civil eleito presidente da República, no ano de 1894. Então, essa chamada República dos Coronéis é a parte que vai de 1894 até 1930, que é o período marcado pelo chamado coronelismo, pelo chamado paternalismo,
pelo domínio das oligarquias, principalmente das oligarquias cafeeiras e das oligarquias também da região Nordeste, das oligarquias da pecuária da região Nordeste. A cana-de-açúcar não vem mais ao caso nesse cenário aqui, porque a gente vai observar que nesse período aqui da República, os engenhos, o formato de produção de açúcar em engenho está praticamente extinto. Quem é que está surgindo aqui? São as chamadas usinas de cana-de-açúcar. Uma produção muito mais mecanizada, muito mais rápida e mais competitiva, que emprega menos mão de obra e que reduz custos. O engenho, naquele formato tradicional, com muita mão de obra, com muita força motriz, tanto de questão de usar boi para poder puxar a máquina, usar água para poder puxar a máquina, ele vai. Tem até um livro chamado Fogo Morto, do José Lins do Rego, que ele fala sobre essa queda, essa ruptura desse modelo tradicional de produção de açúcar. Os engenhos estavam de fogo morto, ou seja, estavam se acabando. E estavam começando a indústria de produção de açúcar, de formato industrial. Então, essa época da República dos Coronéis, ela é marcada pelo governo de civis, principalmente. Os militares, apesar deles terem dado o golpe da República, nessa parte aqui, eles vão ainda dar suporte, vão compor ainda o governo dos civis, mas vai prevalecer a eleição, a competição política, os acordos entre civis. Os chamados coronéis. Coronéis, porque na maioria das vezes eram pessoas com influência política que tinham herdado esse título do pai, que tinham recebido esse título lá do ato adicional de 1831 ainda da Guarda Nacional. E querendo ou não, aquele poder se perpetua na família ao longo das gerações, devido a essa questão aí da herança. Então, quais são as características dessa fase chamada República dos Coronéis? É o chamado coronelismo, o poder centralizado na mão de pessoas influentes, pessoas locais, pessoas influentes a nível local, a nível regional, principalmente produtores rurais, donos de grandes propriedades rurais, de latifúndios. Aliás, o termo latifúndio talvez seja controverso, mas de grandes propriedades rurais, porque às vezes o latifúndio ele dá a ideia de uma propriedade improdutiva. Mas aqui, algumas a gente vai ver que nem sempre era propriedade improdutiva, era propriedade produtiva, era um território de terra muito grande, mas que tinha muito morador, e que ele exercia uma influência política muito grande, tinha o seu chamado curral eleitoral. É a chamada descentralização do poder. É aqui que o presidente diz que o poder está nos estados, nos governadores. É aqui que é instituída a chamada política dos governadores, que era o apoio da República, o apoio aos governadores, aos estados. Esses estados, eles transferiam apoio financeiro ou apoio político a nível local. E o nível local retribuía isso, então eles mandavam mesmo. Era como se fosse aquela história de parlamentarismo às avessas, que em vez de ser um poder centralizado, era o contrário do parlamentarismo às avessas. Em vez de ser um poder centralizado, aqui ele era descentralizado, ou seja, começava de baixo para cima. Começava o mandonismo, a mando local, elegia governador, depois para eleger presidente. Ou seja, a base de apoio político de tudo e de todos era o nível municipal e a nível estadual. Através de quem? Através dessa figura chamada aqui coronel. Uma pessoa que exercia influência política, influência econômica a nível local e regional. Foi um período marcado por fraudes eleitorais, principalmente porque a Constituição de 1891 ela pregava, ela defendia o voto aberto, o voto não era secreto. E mesmo ela vedando o voto para analfabetos, ainda tinha analfabeto que votava, dava-se um jeito. O cara era candidato, ele tinha uma grande propriedade rural, tinha vários moradores. Ele ia perder esses votos? Claro que não. Não existia justiça eleitoral nessa época, não existia o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que só é criado com o Getúlio Vargas, depois do Getúlio Vargas.
Quem organizava aqui eram os partidos políticos. Então, essas eleições eram uma coisa totalmente anárquica, marcada por fraude, marcada por violência, por ameaça, por tudo isso. Então, mesmo que houvesse uma fiscalização, ninguém iria questionar um voto de um proprietário rural, levando o voto dos seus moradores para depositar numa urna, não existia urna eletrônica, claro, na urna de papel, os seus moradores das suas propriedades rurais. Não existia ninguém para poder questionar isso e nem que se atrevesse a fiscalizar, desafiar a autoridade dessas pessoas. Esses coronéis, eles eram donos de terra e donos de gente. Eles mandavam nas pessoas também nessa época. Então, havia muita fraude eleitoral e analfabeto acabava votando. Ora, os moradores também, a maioria era analfabeta, das propriedades rurais. Eles não iriam perder esses votos. Uma das formas que eles faziam era a chamada chapa, daí o nome chapa eleitoral, que pegava o nome do candidato, colocava furado numa chapa de papel e só enchia. Aí colocava lá no envelope, como o voto era aberto, e levava lá o voto dos moradores dele para a sessão eleitoral. Quem é que ia questionar, chegar lá, cadê esse pessoal? Esse pessoal votou mesmo? Eles são analfabetos? Ninguém ia questionar isso, tá? Ninguém ia se atrever. E nem nenhum da oposição também, porque ia fazer a mesma coisa, o candidato da oposição. Porque o da oposição provavelmente era outra pessoa com poder, com influência política. E se fosse questionar, ia dar morte. Então, é o período marcado pelo voto do cabresto, que é esse voto aí, esse modelo que eu falei aí do proprietário rural, de ter o seu chamado curral eleitoral, marcado pelas fraudes, pelas políticas dos governadores, descentralização do poder, o poder reside a nível local, coronelismo, e a chamada política do café com leite. Eu acho um termo meio chato, meio até bizarro. Por quê? Porque essa política do café com leite, ela dá a entender que existia um acordo entre os produtores de Minas Gerais e de São Paulo para se candidatar, então, para se eleger a nível político. Não havia esse acordo explícito, tá? Então, quando se fala a política do café com leite, porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era o maior produtor de gado leiteiro. Eu acho isso meio falho, porque não existe esse acordo assim explícito, firmado, assinado, não fazia parte de nenhuma política oficial durante uma campanha ser eleito um candidato de Minas e outro ano um candidato de São Paulo. Tanto é que tem uma questão do Enem que aborda esse termo política do café com leite, questionando se isso procedia mesmo. Mas, enfim, a origem desse nome é essa. Mas acaba que na prática, durante muito tempo vai acontecer de fato de um mandato ser um de São Paulo e outro um de Minas Gerais, o presidente sendo eleito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não havia esse acordo assim, explícito, firmado entre partidos, entre estados. Pronto. A economia da República dos Coronéis. Então, a Segunda República, ela é marcada pela ascensão econômica e política dos cafeicultores ao poder. Os cafeicultores, eles acharam justamente na ala militar o apoio para chegar ao poder, defendendo os ideais republicanos. Então, eles apoiaram os militares na derrubada da monarquia e agora receberam o poder político tão almejado que eles tinham. Tinham poder econômico e agora têm poder econômico e poder político. Tá? Só que o que é que acontece? Nem só o Brasil mais produzia. O Brasil ainda era um dos maiores produtores de café, mas não só o Brasil produzia café no mundo. O café já estava começando a entrar em decadência econômica. Por quê? Vejamos, está produzindo tanto, a questão de oferta e procura, está produzindo tanto que não tem mercado para poder
absorver aquela aroma de café produzido. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir o preço da saca de café. Então, é aí que começa o endividamento de uma parte desses produtores, mas, ao mesmo tempo, junto com esse endividamento, com esse início da decadência da produção cafeeira, eles vão aproveitar os lucros que eles já tinham, as reservas econômicas que eles já tinham colhido anteriormente, nas épocas de grande valorização do café, para investir na indústria local, principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os países europeus, de onde vinha grande parte da importação do Brasil, eles estavam com toda a sua produção voltada, todas as suas fábricas, suas linhas de montagem, para a indústria bélica, para a guerra. Então, é aí que esses cafeicultores aí com a indústria, com o café em cadência, eles pegam as suas reservas econômicas e vão investir na indústria local. Então, é aí que esses barões do café, eles vão se tornar os barões da indústria na República, durante a década de 10 da República. Principalmente porque vai ter demanda, porque não vai ter a concorrência europeia, e eles ainda vão exportar. Não vão ter concorrência a nível mundial, nem nível local. Eles vão produzir tanto para consumo para o mercado interno, quanto para exportar. Mas, enfim, voltando aqui à questão da decadência da produção de café, o café, em 1900, ele estava em queda. Pelo motivo que eu falei, questão de oferta e procura. Produzia tanto, que pela lei da oferta e da procura, ia reduzir o preço da saca de café. Reduzindo o preço da saca de café, vai reduzir o lucro. Reduzindo o lucro, vai haver um maior endividamento dos produtores. Vai ter o custo da produção. Então, não vai ter lucro nenhum, vai ter prejuízo. E o Brasil também estava crescendo a sua dívida externa. Então, acontece que em 1898, o Campos Salles ele parte para a Europa para poder negociar essas dívidas desses produtores de café e a dívida interna, a dívida externa do Brasil. E no que consistiu esse chamado Funding Loan que o Campos Salles foi buscar na Europa, nos bancos da Inglaterra. Nessa época aqui, a grande fornecedora de empréstimos ainda era a Inglaterra, ainda eram os bancos ingleses, banqueiros ingleses. Os Estados Unidos, ele só vai entrar nisso daqui lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui até esse momento era a Inglaterra. E desde a nossa independência até aqui, desse nosso novo momento de ruptura, lá se vai a Inglaterra de novo, os bancos ingleses, os banqueiros ingleses fornecerem empréstimos para os sistemas políticos do Brasil que estão se instalando. Em 1825, para a monarquia. E agora, em 1898, para a república endividada. Para a monarquia endividada e para a república endividada. Enfim, e no que consistia esse funding loan? Primeiro, numa fusão da dívida. Em vez de ter a dívida do produtor fulano, do produtor cicrano, ou o Brasil, empréstimos externos que o Brasil tinha contraído, dois empréstimos, transformava num só empréstimo. Transformando isso num só empréstimo, numa só dívida, juntava tudo numa dívida só. Então ficava mais fácil fazer um parcelamento dessa dívida e o pagamento. E também de juros menores. Então, esse funding LOA, ele consistiu, primeiramente, na fusão da dívida, transformar a dívida numa só, tanto dos produtores de café, quanto a dívida externa do governo, do Estado brasileiro. Transforma numa só dívida. Concede mais um empréstimo ainda e dá esse período de amortecimento aqui de 3 anos para começar a pagar o empréstimo, para começar a pagar os juros. Prazo de 10 anos para pagamento da nova dívida, e o Brasil se comprometia a combater a inflação, buscando estabilizar a economia do país. Mas só que essa política desse funding loan, os bancos ingleses exigiram algumas garantias. Uma dessas garantias foram as rendas
do sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Para caso eles não pagassem o empréstimo, eles terem isso como garantia. E o governo forneceu isso, Campos Salles forneceu isso como garantia. Combate à inflação, buscando estabilizar a economia do país. E essa busca da estabilidade da economia do país, como sempre, austeridade fiscal. E a austeridade fiscal vai para quem? Vai para as camadas mais baixas, que acabam perdendo mais, sendo mais prejudicadas com isso. Outra política também foi o chamado Convênio de Taubaté. Acho incrível essa cidade. O Convênio de Taubaté foi uma saída para os cafeicultores, para o governo instituir como uma política pública comprar todo o excedente da produção de café. Para quê? Para poder manter o café valorizado. Porque como tinha muita gente produzindo muito café no mercado, ia sobrar. Sobrando, o preço da saca ia cair mais ainda. Vamos supor, se houvesse uma produção de 50 toneladas, tudo no exemplo hipotético, no ano, uma produção de 50 toneladas, e uma saca, por exemplo, a R$ 100, e no outro ano houvesse uma produção de 100 milhões de 100 toneladas, perdão, 100 toneladas de café, ou seja, eu ia produzir o dobro, a população tinha continuado praticamente a mesma, não ia ter gente para continuar, para poder comprar todo esse café a mais, esse dobro de café, o dobro produzido de café. Então, o que é que iria acontecer no aumento da produção de café? Nesse meu exemplo hipotético, o preço da saca do café ia cair à metade, por falta de mercado consumidor. Então, o que era que se comprometia aqui o Estado, o governo brasileiro, nesse convênio de Taubaté, firmado em 1906? Comprar o excedente da produção de café. Ah, o preço médio da saca de café no ano passado foi X, mas com base naquela produção, em tantas toneladas de café. Então, vamos supor que nesse ano eu produzi 50 toneladas, no ano que vem foram produzidas 50, o governo vai comprar 50 para poder garantir o preço, pelo menos o preço do ano anterior, para poder não cair mais ainda. Ah, e eles distribuíam esse café? Não. Por quê? Isso é uma dúvida recorrente. Por que o governo não comprava esse café para poder distribuir para os pobres? Porque se eles fossem comprar para poder distribuir para os outros, veja que coisa louca e mesquinha. Se eles fossem comprar esse café para poder distribuir, não ia ter quem comprasse café dos cafeicultores. Então ia dar na mesma. Então o que aconteceu muito durante essa política do convênio de Taubaté? Comprar excedente de produção de café e queimar ou então jogar no oceano, para poder realmente manter o café como um bem escasso e um bem caro. E o governo vai se endividando e contraindo dívida externa para poder comprar essa produção de café dos cafeicultores. Por quê? A emissão de moeda, a emissão de papel moeda, ela é uma política muito controversa. Por quê? Porque tem um risco de gerar inflação. O simples fato de imprimir dinheiro a mais do que o que é produzido. Tanto é que existe uma crise econômica aqui chamada política do encilhamento. Ele nem cita nesse resumo, não cita, mas eu vou falar da política do encilhamento. No que é que consistiu a política do encilhamento? A política do encilhamento era o seguinte. O governo brasileiro, o ministro da Economia, na época, era Rui Barbosa. Então, o que foi que eles pensaram? Ora, a gente vai imprimir dinheiro. Agora sim, eles estavam pensando em imprimir dinheiro. Já estavam tão endividados, já encontraram tanta dívida para poder pagar essa produção excedente de café, que a saída para eles que eles pensaram na época foi imprimir dinheiro. Então, eles pensaram assim, vamos imprimir dinheiro, a gente vai fazer empréstimo a juros baixos para poder o pessoal, para incentivar a industrialização e para poder incentivar o comércio. Então, o que foi que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a contrair empréstimo a juro baixo, abrir uma empresa fantasma e a negociar as ações dessa empresa na bolsa de valores. Primeiro, uma empresa pegava um empréstimo a juro baixo, vejam só,
para abrir uma empresa fantasma, só para poder justificar o empréstimo que estava pegando. Não bastasse abrir a empresa fantasma, ainda pegava essas ações da empresa fantasma e ia especular na bolsa de valores, comprando num preço menor e vendendo num preço maior, numa alta. Então, a gente não precisa raciocinar muito para saber o desfecho disso daí. Vai ser uma quebra total dessas pessoas que estavam nessa prática de especulação. E por que ganhou o nome de encilhamento? Ganhou o nome de encilhamento porque era tanta gente na Bolsa de Valores, depois disso, depois desses empréstimos, que parecia a parte, um momento chamado encilhamento, que existe nas corridas de cavalos, que é quando eles estão colocando a sela nos cavalos antes de começar a corrida, que está naquela gritaria, naquele ruge-ruge. E era assim que estava a Bolsa de Valores naquele momento de fornecimento de crédito fácil a juro baixo. O pessoal abrindo empresa fantasma e negociando essas ações, especulando na Bolsa de Valores. Resultado de tudo, quebra, endividamento e inflação. Colocou muito dinheiro no mercado, ainda gerou mais dinheiro ainda que não, com base em coisa que não existia. Imagine, pessoas, além de, vamos supor, que se eu vou dar um exemplo hipotético. Eu resolvo pegar um empréstimo desse, abrir minha empresa fantasma, sei lá, produção de papel. Abrir minha empresa fantasma, que não existe, eu coloquei a sede, o endereço da minha casa, e eu não contente com isso, de ter aberto essa empresa fantasma só para poder mostrar para o banco o empréstimo que eu peguei, eu ainda pego as ações da minha empresa fantasma, vou negociar lá na bolsa. Eu vou estar no momento de alta, o pessoal está lá pagando, e agora coloque na cabeça de vocês, tem mais gente lá com dinheiro ainda, querendo comprar essas minhas ações no momento de baixa para poder depois vender no momento de alta. Então, tá todo mundo nisso. E tá eu também. Eu tenho uma parte do meu empréstimo, eu além de eu estar vendendo as minhas ações lá, eu estou com dinheiro e eu posso muito bem estar comprando numa baixa a ação de uma dessas empresas fantasmas para poder depois vender numa alta. Então, isso gerou uma demanda muito grande por dinheiro para poder dar conta de pagar essas dívidas e das pessoas terem a chamada liquidez, que é o acesso ao dinheiro. Então, mais dinheiro ainda sendo impresso. Então, mais dinheiro sendo impresso, mais inflação, mais desvalorização da moeda. Então, o desfecho dessa questão dessa política de encilhamento, dessa concessão de empréstimo, foi o pior possível, da forma mais desastrosa que poderia ter acontecido. Mas, assim, não foi tão desastroso quanto a inflação da década de 60, década de 80. Por quê? Porque, vejam só, aqui ainda era uma coisa mais restrita ao eixo Rio-São Paulo e negociação em bolsa de valores. Não era todo mundo que tinha acesso a esse crédito fácil e ainda mais ainda ir negociar na bolsa de valores. Não. Aqui gerou inflação? Gerou, mas nada comparado ao da década de 60 até a década de 80. Por quê? Porque a inflação, eu vou só adiantar, sair aqui dessa história, porque depois, quando eu for dar aula de inflação, da hiperinflação da década de 80, vai surgir essa dúvida. Foi comparada à inflação desse momento aqui? Não foi, foi muito pior. Foi na casa de bilhões a inflação da década de 80, até chegar no real. Por quê? Como eu falei, aqui era um público mais restrito que tinha acesso a esse crédito fácil. A inflação da década de 80, 90, ela começa pela emissão de dinheiro público também, mas para poder financiar obra pública. As obras públicas do governo do Juscelino Kubitschek, principalmente construção de Brasília, construção de rodovias, de barragens. Então, é num nível muito maior. Você está entregando um volume muito maior de dinheiro a um número maior de pessoas. Então, se eu estou simplesmente imprimindo dinheiro, mas que não representa um crescimento econômico equivalente, o dinheiro vai estar sendo inflacionado. Vamos supor, eu produzo uma caneta dessa custa 50 centavos. Então, se eu produzo outra caneta, eu vou gerar, por exemplo, duas moedas de 50 centavos para poder reproduzir esse bem, para poder ser o dinheiro é um meio de troca de bens e de serviços. Então,
Imagine se eu produzindo uma caneta, eu tenho uma moeda de 50 centavos. Eu produzindo outra caneta, eu tenho uma moeda de 50 centavos. Eu tenho R$ 1 no final da história. Mas eu tenho as duas moedas de 50 centavos. Mas agora, imagine o contrário. Comece a imprimir o dinheiro e não produza. Eu continuo com essa caneta. Eu tinha 50 centavos. Agora eu imprimo, eu mando fazer outra moeda de 50 centavos. Eu tenho R$ 1. Do mesmo jeito. Mas o que vai acontecer? Essa caneta vai passar a valer R$ 1. Ela vai ficar mais cara. E o que é que isso representa? Desvalorização do dinheiro. O dinheiro não está mais com tanto poder de compra de bens e de serviços. Então, isso é a chamada inflação, que foi o que ocorreu aqui no início da República e é o que vai ocorrer entre a década de 70, 60, principalmente, até aí o ano de 1994 com o Plano Real. Eu dei essa saída aqui do assunto, mas para poder fazer um comparativo, porque é uma dúvida que sempre surge dos alunos quando eu estou dando a aula da inflação na década de 80. Tá? Outra coisa também da República foi a questão da borracha, a demanda por borracha. Principalmente devido à industrialização nos Estados Unidos e à produção da linha de montagem, a produção de carros em linha de montagem. Esses carros precisavam de pneus, e os pneus eram feitos nessa época de borracha natural. E borracha natural, o Brasil é um dos maiores produtores na época. Por quê? Porque o Brasil, a Hevea brasiliensis, a seringueira, ela é nativa da região Amazônia. Então, durante essa década de 10, o Brasil, o látex, a seringueira, representou cerca de 40% das exportações brasileiras. Era uma produção muito difícil, porque a seringueira, ela não é tão... Não tem uma árvore de seringueira perto da outra, na floresta. Então tem que ter uma área muito grande, e nessa área muito grande fazer uma prospecção, achar todas as árvores para poder fazer aquele corte no tronco da árvore, colocar aquela cuia de baixo aparando para poder o látex escorrer. Então, dá trabalho, é uma produção muito artesanal e pouco produtiva. Então, não dava muita mão de obra. E é aí que surge essa chamada corrida pela borracha durante a década de 10. E é essa corrida pela borracha que vai favorecer a aquisição de um novo território, que é o território do Acre. O Acre, originalmente, ele pertencia à Bolívia. Só que o que estava acontecendo? Não era uma região habitada tão habitada por bolivianos, era uma região de praticamente só floresta. E os brasileiros já estavam, de fato, começando a ocupar esses territórios bolivianos para poder extrair o látex, para poder vender, para poder produzir, exportar borracha. Então, a saída diplomática utilizada foi a compra do território do Acre. O Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas, através desse Tratado de Petrópolis. Foi mediado pelo Barão de Rio Branco, né? Tanto que a capital do Acre é o Rio Branco. 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, mais dívida com a Inglaterra. Tá? Moeda estrangeira aqui, na época não era em dólar, era em libra esterlina. Então, continuando aqui, a borracha ela vai ter esse desenvolvimento, vai levar a um avanço em direção à região norte, ao povoamento da região norte, vai gerar também um enriquecimento dos chamados barões da borracha, e ela vai gerar uma coisa parecida, similar, com os primeiros imigrantes que chegaram para a cultura do café, que é justamente aquela questão de chegar endividado na terra de alguém, começar a até conseguir lucro, até conseguir dinheiro suficiente para se manter, tá comprando fiado, geralmente do armazém do dono da terra, e se endividando muito. Então, existe, com relação à mão de obra, a precariedade das condições da mão de obra são similares a essa do início da mão de obra livre. Eles passam por problemas muito parecidos com esses que os primeiros imigrantes europeus que vieram lá para trabalhar nas plantações de café. Tá? Então,
continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar da indústria. A indústria já tinha dado uma adiantada. A indústria do Brasil, ela já começa a ser favorecida no ano de 1844 com a tarifa Alves Branco. Mas nada que se comparasse, que fosse assim uma indústria de produção significativa em larga escala que desse para abastecer o país. Não. Até porque o café, a gente vai ver que no final da monarquia, do período monárquico, ele já está representando cerca de 80% das exportações brasileiras. Mas já existia uma industrialização. Aí, como eu falei, no final da República, já estava numa produção tão grande de café que, mesmo produzindo muito, o preço do café, o preço da saca de café, estava começando a baixar, estava reduzindo esse lucro. Então, ao mesmo tempo que eles estavam endividados, eles estavam buscando uma nova fonte de renda. Então, eles pegaram esse capital que eles tinham, ou então contraíram empréstimos também, e uma parte desse capital, com o lucro do café, esses barões do café vão se tornar os barões da indústria, principalmente no estado de São Paulo, porque os produtores de São Paulo, só recapitulando, principalmente os do Oeste Paulista, eles investiam mais em questão de produtividade, tanto da terra, quanto de infraestrutura, rodovias para poder levar a produção até o porto para poder seguir para a exportação. Então, eles ofereciam maiores lucros porque eles eram produtores com técnicas mais modernas, ao contrário dos cafeicultores lá do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Então, uma parte desse capital aí do café vai ser aí para a indústria nascente do Brasil. Então, essa indústria ela ganha um impulso a partir da Segunda Guerra Mundial. Como eu já falei, os países europeus que exportavam para o Brasil, eles estão com a sua indústria toda voltada para a produção de guerra. Então, o país, o Brasil, precisa de um abastecimento. Então, é aí que a indústria nacional ela vai produzir para distribuir a nível nacional e não a nível local, e até para exportação. Então, é aí que surge aí, começa a aumentar essa camada operária. Se antes eu tinha muita gente que morava na zona rural, na produção de café ou na pecuária, nos estados do Nordeste, a partir daqui, a partir da segunda metade da década de 10, já começa um êxodo urbano, um êxodo rural, perdão. Pessoas em direção à zona urbana para trabalharem como operários nessa indústria nascente. Eles precisavam de muita mão de obra. Então, é aí já uma fase da transição populacional de rural para urbano. Mas mesmo assim, essa transição, o Brasil só vai ter maioria da população morando em zona urbana na década de 70. Então, essa migração de pessoas para trabalhar na indústria como operário gera o aparecimento dessa classe proletária, camadas médias urbanas. Então, esse proletariado industrial tornam-se forças cada vez mais expressivas e passam a exigir participação política. E é isso daqui que vai explicar, em parte, algumas revoltas que nós vamos ver aqui, como a revolta da vacina, e também alguma parte aqui do movimento messiânico, devido às condições precárias na zona rural. A zona rural, como eu tinha falado, esse momento de êxodo rural, de a produção começando a produção rural, tanto a pecuária nunca exigiu tanta mão de obra. A agricultura, a produção de cana-de-açúcar, estava começando a se industrializar também, as indústrias de cana-de-açúcar. A produção de café estava começando a declinar. Então, quem morava na zona rural e que não tinha conseguido ser absorvido por essa indústria como mão de obra, estava em condição de vida muito precária, passando fome e passando necessidade. E aí que é um terreno muito fértil, gente com fome, gente passando necessidade, é um terreno muito fértil para esse chamado movimento messiânico, que
Um dos principais foi esse movimento de Canudos, encabeçado pelo Antônio Conselheiro, chamado, que é o nome dele de verdade, Antônio Mendes Maciel. Ele é natural de Quixeramobim. Vou só contar aqui uma breve história do Antônio Conselheiro, aqui, da Revolta de Canudos. Ele era natural de Quixeramobim, ele trabalhava como vendedor, caixeiro viajante, vendendo coisas entre as cidades. Um dia, ele descobriu uma traição, que a mulher dele estava traindo ele com o melhor amigo. Ele resolveu abandonar a vida dele, deixou a mulher, deixou a casa, vendeu os bens e saiu do mundo pregando a palavra de Cristo, e ele foi ganhando seguidores. Então imagine aí, nesse cenário aí, nesse contexto que eu já falei, de pessoas na zona rural, sem terra, sem emprego, não conseguiram ser absorvidos pela indústria que estava nascendo e passando fome, passando necessidade, vendo essas desigualdades sociais. Um movimento proletário está começando ali a ganhar mais força. Então, o Antônio Conselheiro ele vai ter facilidade para achar seguidores. Então ele começa, inicialmente ele sai ali por Quixeramobim, vai em direção a Juazeiro, vai pregando mesmo a palavra. E nisso ele vai ganhando seguidores. E nisso, ao longo desse percurso do Antônio Conselheiro pelo Nordeste, o discurso dele vai se tornando cada vez mais complexo. E é quando esse discurso dele vai se tornando cada vez mais complexo, é que ele vai passar a incomodar. Até então, quando ele só pregava a questão da palavra, do Apocalipse, o sebastianismo, que ele pregava aí que Dom Sebastião voltaria para poder restaurar a monarquia no Brasil, até aqui não incomodava ninguém. O grande problema vai ser quando o Antônio Conselheiro tem um número muito grande de seguidores, quando esses seguidores numerosos do Antônio Conselheiro, eles invadem uma fazenda abandonada, lá eles montam um povoado e esse povoado começa a dar certo. E o Antônio Conselheiro começa a criticar a República, dizer que a República é uma coisa do demônio. Mas se fosse só isso, só dizer que era uma coisa do demônio estava fácil. Mas o Antônio Conselheiro ele tinha influência, ele tinha também um poder de convencimento muito grande, ele tinha muitos seguidores, e o principal, apesar dele ser defendido, dele ser pregado como um louco, como um louco mesmo, um criminoso pelas autoridades, o Antônio Conselheiro, ele não era tão louco assim. Apesar de os outros falarem mal dele, o exemplo que ele tinha não era de loucura. Olha como é que esse cara ele é tão louco, como é que ele é tão alucinado, e ele conseguiu montar um povoado, e lá nesse povoado tem um rumo de gente morando e produzindo, e lá eles não estão passando fome, não estão passando necessidade. Então, não era só falar que o Antônio Conselheiro era louco. Podia falar que ele era louco, mas tinha esse exemplo. O exemplo de Canudos começava a incomodar as autoridades. Não bastando isso, o Antônio Conselheiro ainda falava que pregava contra a República. Dizia que era coisa do demônio. O discurso dele vai se aprofundando. Vai dizendo que a República é coisa do demônio, ele começa a criticar. Uma das primeiras coisas que ele começa a criticar para dizer que a República é coisa do demônio é porque a República instituiu o casamento civil. Então, imaginem só, um cara desse que sai arrastando uma legião de seguidores, invade uma fazenda, tem um povoado crescendo, com mais de 4 mil, tinha mais de 4 mil pessoas já morando em Canudos, pregando contra a República, e agora defendendo aqui, apesar disso daqui ser impossível, mas ele queria a volta da monarquia no Brasil. Então, o Antônio Conselheiro ele já vai começar a sofrer os primeiros ataques em Canudos. E aí que as autoridades elas vão seguir várias expedições contra Canudos. Várias delas vão sair derrotadas, mas a última consegue praticamente varrer Canudos do mapa. Acabar com o Arraial de Canudos e matar o Antônio Conselheiro. Por quê? Porque, como eu falei, tinha um potencial de virar um núcleo monárquico e ser uma ameaça à República. E mesmo assim, eles tentaram várias expedições e ainda não conseguiram derrotar Canudos. Foi a última. Isso é retratado naquela obra do Euclides da Cunha. Só me corrija se eu estiver errado.
que ele divide na terra, no homem e na luta. O Euclides da Cunha, só que a título de curiosidade, aproveitando a revolta de Canudos, ele era um repórter do jornal O Globo. Ele era um correspondente lá da Guerra de Canudos. Como nessa época não tinha entrada ao vivo, aqui não tinha sido talvez nem inventado o rádio, ou se tivesse sido inventado o rádio, não tinha tanta difusão, era correspondência escrita. Então, imagine só o tanto de conteúdo que o Euclides da Cunha produziu para poder mandar como correspondente lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o jornal o Globo. Então, é a partir de todo esse conteúdo que vai gerar o livro Os Sermões, do Euclides da Cunha. Que a parte final, a luta, fala sobre a Guerra de Canudos, sobre a destruição de Canudos, né, que terminou um idoso, um homem e um menino. As 3 pessoas que sobreviveram à Guerra de Canudos. Outra revolta também foi a revolta do Contestado, entre 1912 e 1916. Ela teve uma semelhança com Canudos porque teve líderes messiânicos também. Pregavam a vinda de um Messias, tinha uma ligação com o sagrado muito grande. Então, esses líderes messiânicos, eles se agrupavam em áreas de disputa judicial entre Santa Catarina e Paraná. Era como se fosse, vamos supor, se eles pegassem numa área que ninguém sabe quem é o dono, se era Paraná, se era Santa Catarina. Tipo, até hoje tem uma chamada área de litígio entre o Ceará e o Piauí, um território que ninguém sabe se pertence ao Ceará ou ao Piauí. Nessa época aqui, de modo parecido, modo análogo, tinha uma área que era disputada judicialmente entre Santa Catarina e Paraná. Então, não tinha proprietário rural, porque é área de fronteira. Então, esse pessoal aproveitou esse momento de fragilidade, esse contexto de disputa para poder se mudar para essa região contestada, né? E isso também eles já vendo o que Canudos tinha no passado ganhado muita força para poder evitar que essa região do contestado também fosse um novo Canudos, foi reprimido, foi destruído, e já tinha aqui a Força Aérea Brasileira. Aqui uma novidade já, o emprego de avião. Agora, na parte das revoltas, agora a gente vai para a questão aqui das camadas médias urbanas, da classe média e da classe operária. Que é a revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina, ela ocorre num contexto de reforma sanitária do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aqui em 1904, ele era uma cidade altamente populosa, era a cidade com maior população do país. Muitas dessas pessoas, o centro do Rio de Janeiro era recheado, cheio de cortiços. As pessoas, em vez de morarem nos morros, elas moravam em cortiços no centro do Rio de Janeiro. E o que eram esses cortiços? Geralmente era casarão abandonado, que tinha uma área muito grande, e que o pessoal, a tendência nessas grandes cidades era que as elites que inicialmente moravam no centro fossem se deslocando para áreas mais distantes do centro. Então, é o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Esses casarões antes ocupados no centro, eles vão ceder, eles vão se transformar em cortiços. Eles vão ser adaptados para poder morar várias pessoas, várias famílias. Então, muita gente morando aglomerado e não tendo condições de saneamento básico adequado, não tinha esgoto, dificilmente uma rua era pavimentada, não tinha vacina. Então, o Rio de Janeiro enfrentava diversas epidemias, principalmente de varíola e de febre amarela. Então, é nesse contexto de epidemias de varíola, de febre amarela, também tinha de sarampo, que o Rio de Janeiro vai ganhar uma má fama mundial de uma cidade suja. Começa que navios vão se recusar a parar nos portos do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade tida como suja. E é aí que as autoridades começam a se alertar para essa questão do saneamento. Mas é para o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Então,
Uma dos principais objetivos durante esse período aqui era o saneamento do Rio de Janeiro, era a reforma urbana do centro do Rio de Janeiro. Acabar com o cortiço, derrubar cortiço, diminuir a aglomeração de pessoas, diminuindo a aglomeração de pessoas, expulsando essas pessoas para regiões mais periféricas, regiões mais baratas, regiões até de terras públicas, terras devolutas, que eram os morros, que aí começa aí o processo de favelização. Outra coisa também dessa reforma urbana do Rio de Janeiro, desse contexto de reforma urbana do Rio de Janeiro, foi a instituição da vacinação obrigatória por lei. Todo pessoa era obrigado a se vacinar. E se não quisesse se vacinar para febre amarela e para varíola, era vacinado à força. Então, essas pessoas não entendendo, ocorreu um movimento anti-vacina. E esse movimento anti-vacina acabou em depredação. Após a instituição da vacinação obrigatória contra a varíola, que tinha aí à frente o Oswaldo Cruz, vai acabar com a revolta da população. O pessoal pensando que era para matar pobre. Imaginem só, se hoje, ainda com tanto acesso à informação que a gente tem, já tem difusão de fake news sobre vacina, imagine numa época dessa que a população era desconhecida. Eles até geravam uma certa estranheza, o governo se preocupando com eles, querendo vacinar em uma vacinação obrigatória, e eles pensavam talvez que fosse até uma coisa para poder matar, para poder diminuir a população. Então, essa questão da vacinação obrigatória, ela gerou uma revolta, teve depredação, teve incêndio de pneu no Rio de Janeiro, charge contra o Oswaldo Cruz. Então, foi a chamada revolta da vacina no Rio de Janeiro. Mas acabou que ela foi contornada a partir do momento que o governo revogou a vacinação obrigatória e passou a pagar indenizações para pessoas que, por exemplo, uma das medidas adotadas para poder estimular o pessoal a se vacinar, aderir à vacinação, era pagar indenização para quem caçasse rato. Pagar indenização por quilo. A pessoa matava vários ratos, o rato, ele, mesmo não tendo relação com a transmissão da varíola, mas tem de outras doenças, como, por exemplo, parou aqui, ó. A leptospirose. Volto a compartilhar minha tela. Outra doença também era a leptospirose. Então, foi uma estratégia aí do governo, foi comprar ratos das pessoas. Era uma forma de acabar com um vetor. Minha tela voltar a compartilhar, pessoal? Voltou sim. Certo, obrigado. De acabar com um vetor dessas doenças e se aproximar mais do povo de uma forma mais amigável, que era comprar rato. E o pessoal acabou que se rendeu a isso, se rendeu à vacinação, viram que não era uma estratégia para poder matar, para poder eliminar. Tinha um até que defendiam que era para poder esterilizar o pessoal mais pobre, eles não se reproduzirem. Também era um pensamento que ocorreu na época. E depois que foi transformado numa questão mais branda, isso foi contornado. Outra coisa que acontece também é a revolta da chibata. A revolta da chibata ocorre aí na Marinha. A Marinha, ela ainda guardava castigos físicos para punição dos seus membros, além de que tinha mau salário e condições precárias, tanto de salário ruim, quanto navios mal cuidados, com higiene prejudicada, e os marinheiros adoecendo. Imagine só um ambiente altamente contagioso de potencial de propagação de doença, que era um navio, e um navio sujo e com más condições. Então, é aí que
se desprende essa revolta da chibata, que teve líder como João Cândido, chamado Almirante Negro. Ele é condenado a 50 chibatadas, se eu não me engano, e é aí que eclode o movimento. Um grupo de marinheiros, eles se voltam contra o Rio de Janeiro e ameaçam bombardear a cidade. E uma das reivindicações era, primeiramente, a extinção dos castigos corporais na Marinha. Então, não restou muita escolha para o governo, tendo os navios apontados para a cidade ameaçando ser bombardeado, a não ser ceder e acabar com os castigos físicos na Marinha. Também, com essa evolução das camadas médias urbanas do proletariado na indústria, tem as revoltas operárias. Começam a aparecer aí, já por volta da década de 20, principalmente depois de 1922, depois da Revolução Russa, principalmente, começam a aparecer os sindicatos. Eles não tinham, esses movimentos, eles não tinham movimentações ideológicas tão grandes até os anos 20. A partir dos anos 20, a partir do exemplo da Revolução Russa, do Partido Comunista da Rússia, é que eles vão começar a se organizar em sindicatos e seguir a vertente de pensamento do Karl Marx. Muitos deles defender a questão do Karl Marx, vão começar a se politizar. Então, é aí que, inicialmente, o presidente Washington Luiz, ele trata que questão social é caso de polícia, ou seja, para ele não tinha negociação. Greve, qualquer movimento sindicato, para ele era caso da polícia, não era questão de negociar com ninguém, era simplesmente reprimir. Mas só que esse movimento ele vai ganhando força, esses partidos operários, esses movimentos, esses sindicatos, eles vão ganhando adeptos, principalmente porque esses sindicatos eram meio encontrados por esses operários para poder compensar muitas das condições precárias de trabalho e de assistência que eles não tinham nessa época. Nessa época aqui não existia SUS, não existia nenhum sistema público de saúde, nenhum sistema público oficial. Uma pessoa que não trabalhasse, que não tivesse um emprego, ou ficava jogada à própria sorte, ou achava uma santa casa, se tivesse numa cidade que tivesse uma santa casa que pudesse atender, ou então morria, esperava a morte. Então, os sindicatos, eles ganham força justamente por isso, porque é nesses sindicatos, nessas agremiações operárias, que surgem uma das primeiras coisas mais parecidas aí com o sistema de saúde, que é as caixas de aposentadoria e pensão. Não existia INSS também na época, ou seja, não tinha plano de ninguém trabalhar e se aposentar. Imagine só que um operário se acidentasse, não tinha leis trabalhistas, não tinha nada. Ele faltasse o trabalho dele, vamos supor, acidentasse um dedo, amputasse um dedo, não tinha como pagar um médico para poder ser atendido. Se aquele dedo ali infeccionasse ou ele viesse a complicar, não tinha um sistema para poder fornecer o remédio de graça, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Não tinha quem atendesse ele de graça, ele ia ter que comprar o remédio. E outra coisa, quem era que ia substituir ele na fábrica? E como é que ele ia ganhar dinheiro? Se ele tivesse que passar 1 ou 2 meses com a mão imobilizada sem poder mexer? O patrão, nessa época aqui, não tinha lei trabalhista, não tinha seguro-desemprego, não tinha atestado médico, nada. Ele ia deixar de ganhar dinheiro. Ele ia ser descontado do salário dele os dias que ele passou sem trabalhar, ou talvez até meses. A mulher não tinha direito também à licença maternidade. Então é aqui que os sindicatos eles começam a se organizar, instituindo essas caixas de aposentadorias e pensões. Então, vamos supor, uma determinada indústria lá da região de São Paulo, vamos supor, uma indústria, a Volkswagen, os automobilísticos, os metalúrgicos, por exemplo. Pronto, vou dar um exemplo bem ilustrativo, os metalúrgicos. Eles começam com a sua caixa de aposentadoria e pensão. Eles, do salário deles, eles mensalmente, eles tiram ali uma parte para poder dar para aquele sindicato. O sindicato, além da parte política de reivindicação dos direitos deles junto aos industriais e ao governo, aqui pelo Washington Luiz é tratado como caso de polícia, mas o sindicato também ele tinha uma coisa nessa caixa de aposentadoria e pensão.
que era formar uma espécie como se fosse uma poupança para, se aquele operário ele sofresse um acidente, estivesse doente, poder pagar, arcar com uma parte das despesas dele em caso de doença. Então, é aí que essa agremiação sindical de agremiações por classes de operários começa a ganhar força. Por quê? Porque os operários veem isso como uma espécie de seguro, uma espécie de apoio naquela época de condições de trabalho tão precárias. Então, pessoal, eu vou terminar essa aula de República Velha na próxima semana, porque ainda tem muita coisa que eu quero resolver questão. E já são 9h32. Vou parar aqui, declínio da República Velha. Eu vou dividir numa parte 3 ainda. Realmente é uma aula muito, muito extensa. E se eu for dar hoje vai ficar muito, muito aperreado. Mas é isso. Até a próxima quinta. Na próxima quinta a gente termina a República Velha. E eu já começo a Revolução de 30 e o primeiro governo do Getúlio Vargas. Porque aí, quando for terminar aqui esse final, esse declínio da República Velha, é mais rápido e já junta logo com o Getúlio Vargas. Então já fica melhor de entender o contexto que pré-revolução de 30 e depois o primeiro governo do Getúlio, tá?